Pesquisa da Genial Investimentos e Quaest Consultoria divulgada hoje mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue liderando a corrida à presidência e venceria em todos os cenários de segundo turno simulados. No primeiro turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com 23%, o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, com 9%, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, PDT, com 5%, e o governador João Dória, do PSDB, tem 3%. A senadora Simone Tebet tem 1% das intenções de voto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Luiz Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos são 8%, indecisos 4%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de janeiro. As entrevistas foram realizadas face a face, segundo a Genial Investimentos e a Quaest Consultoria. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 00075/2022. A soma de todos os adversários do petista é de 41%, o que deixaria no limite da margem de erro de uma possível vitória no primeiro turno. Lula teria entre 47 e 43 as intenções de voto e os adversários somados de 43 a 39. Começo jogando pro Celestino. A nossa thumbnail do YouTube de hoje é "Vence, mas não convence". É isso mesmo, Celestino? Com certeza. O descondenado pelo STF é impossível. Ele não consegue nem sair de casa, né? Inclusive tem fotos dele passeando no iate lá em Angra com o nome Lulalau. Né? Provavelmente é mais um pedalinho que ele vai negar que é dele, né? Mas o Lula, que em entrevistas, em lives, está querendo reformular o Exército, né? Regulamentar as mídias, as redes sociais, deixou bem claro que vai aparelhar de novo a Petrobras para baixar o preço, né? Vai voltar de novo o petrolão, ele vai revogar de novo o teto, né, de gastos. Então, o Lula, um descondenado pelo STF, eu repito, não consegue nem sair de casa. Como que pode ter esse número, né, nas pesquisas aí? Eu acredito que é um momento infeliz dos institutos. Eu queria ver como é que foi registrado essa pesquisa direito aí, porque não dá para acreditar. Vamos lá, Paulo Vidigal. Bom, Vitor, eu já usei essa expressão outras vezes e vou repetir novamente, né? O presidente Lula, juridicamente, é uma pessoa inocente. A gente tem o que vigora no Estado, nossa legislação... Descondenado. Não, ele não é descondenado, ele é inocente, né? Não existe descondenado. Não existe essa palavra descondenado. No jurídico não existe. A questão política é outra. O fato é que o ex-presidente respondeu cerca de 19 processos. Em alguns ele foi absolvido e outros foram arquivados, anulados, extintos. Então, o presidente hoje não responde nenhuma ação. Não foi reconhecida a legitimidade de quem julgou. Não foram extintos, me perdoe. Tudo bem. A questão foram encaminhados para outro juiz. Embora encaminhados para outro juiz, foram arquivados também. Embora tenham sido arquivados, o fato de ter sido arquivado um processo, o fato de um processo, de uma investigação ser arquivada, ela não torna ninguém culpado. Então, a palavra descondenada, ela não existe. E eu não falo isso aqui com nenhuma paixão. Não é nenhuma paixão, partidária, não se trata disso. Mas o mesmo direito que vale para ele, vale para qualquer pessoa nesse país. Ok. Inclusive para o Bolsonaro, quando trata um genocida, né? Inclusive o Bolsonaro, que vai ter oportunidade de se defender na justiça depois. Ok, pessoal. Sejam condenados quem o fez. Ok, pessoal. Vou passar aqui para o pessoal também, para os ouvintes que nos acompanham, né? A gente está com uma enquete aberta ali no nosso YouTube. Perguntando, você acredita que Lula vencerá as eleições deste ano? Sim, não, talvez. A gente faz essa pergunta dados os números das pesquisas. Vou passar agora para o professor Akito. Eu tenho 2 minutos, é isso? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Para quem não está nos ouvindo aí, o nosso Vitor deu uma organizada muito bom para que todos nós possamos participar. Eu queria questionar esse Instituto Quest, ou Quaest, né? Começando por um dado aqui. Nós temos no Brasil, tivemos um pico de 26 mil leitos de UTI, ao custo de R$ 3.365 dia.
de manutenção do leito. Dá R$ 87.490.000. A gente ouve falar agora em orçamento secreto. Se a gente interpretar como dinheiro desviado entre 2003 e 2014 pelo PT da Saúde, foram 131 bilhões. Essa quantia daria para sustentar essas UTIs durante 1.500 dias. Quem é genocida? Em relação a esse Instituto Quaest, eu tive a curiosidade de pesquisar, né, quem é, quando surgiu este instituto. Esse instituto ele está na Savassi, um bairro famoso em Belo Horizonte. Nunca estive lá, mas é um endereço famoso, né? Ok. Em Belo Horizonte, Rua do Ouro, 3º andar. Uma sala, pelo que eu entendi, modesta, existe há 6 anos. Foi contratado aí e virou notícia nacional. E dei uma pesquisa na internet, é a única pesquisa que aparece na internet dessa grande empresa, né? O dono da empresa se chama Felipe Nunes. PhD em matemática, muito bom, mas a experiência dele é consultor freelance do Minas Tênis Clube. Ok, professor. Então, aqui. isso que a gente está falando, já deu os minutos? Já. Então, tá. Já. Vamos lá, depois se quiser a gente retoma. Vamos retomar. Vou passar agora para o francês. Sobre a questão do Lula que estava se discutindo aí, eu vi um artigo interessante esses dias de um amigo meu, ele focou na presunção de culpa, né? Então disse que o Lula é inocente porque apenas presunção de culpa. Eu já enfocaria de forma diferente. Caberia ali um indúbio pro réu, né? Que o Lula é culpado, o que falta é provar a culpabilidade dele. Ninguém devolve bilhões... Se não tiver uma culpa, como jornalista, você como advogado. Mas eu completo. Gostaria. Ninguém devolve bilhões se não tiver misturado com corrupção grossa e coisa. E eu acho que a crise moral no Brasil, ela reverbera junto à sociedade, se essa pesquisa for verdadeira, porque o povo está meio perdidão. Não sei como é que vai votar num candidato que não pode sair à rua, né? Não. Agora eu não vou questionar a pesquisa, porque todas as pesquisas que eu tenho visto aí são todas meio piratas, todas feitas em escritório. Tudo mentiroso. Não reflete a verdade. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro está na frente, mas eu estou dizendo que eu não acredito nessas pesquisas, simples assim. Muito bom. Vai lá, Edivaldo. Eu só quero acrescentar o seguinte, desde o dia 1º de janeiro as pesquisas são obrigadas a ser registradas agora, inclusive com relação à metodologia. E o professor Aquito aqui me lembra muito daquela história do marido traído que tira o sofá da sala. Então, é muito recorrente essa teoria, ou essa tese de que os estudos pesquisas estão errados. Acho que você está com memória curta, Eu quero né? só deixar claro aqui que meu voto, eu vou até manifestar meu voto para o Cabo da Ciolo, para não deixar contaminado a minha postura. Apesar dele não ser candidato, eu fui citado aqui, ó. Mas eu só quero dizer isso, é que essa questão de você colocar, se eu não me engano, por favor, ouvinte, né, ou alguém, corrija esse dado. São 48 pesquisas desde o início do ano passado até agora, que posicionam o Lula na frente. Tá? Eu tenho minhas dúvidas também, concordo, porque é massacrante as diferenças que trazem essas pesquisas em relação a Bolsonaro. Eu gostaria só de relembrar que o Ibope, que de vergonha, eu suponho, né, se auto-extinguiu, não existe mais e mudou de nome, né, apontou resultado diferente do que a urna apontou nas eleições de 2018 durante todo o processo. No último dia, na última semana... Corrigiu 15 pontos de um dia para o outro. Então vai é isso. bater com a pesquisa de boca de urna. Então, eu acredito em história. E falando em história, Hitler não foi julgado ainda. Vamos lá. Mas desculpa, você sabe como é que funciona, professor. O senhor é polícia, está no meio. Claro. Muda de um dia para o outro. O cenário político Não, pera. É um raio-x. Eu sou político e matemático. Matemática é uma ciência, Edivaldo. Não. Só para... Não. Matemática é uma ciência, por favor. Pesquisas mais acertam que erra, professor. Pesquisa política... Vai falar isso para o Bradesco no cálculo autorial que ela faz para calcular seguro? Não, você tem que por saber favor. qual lado está quem fez a pesquisa. Aí você vai saber o resultado real. E pesquisa... Então, todos os institutos de pesquisa do Brasil estão do lado do Lula. Eu trabalhei com muita pesquisa. Mas aí também a gente vai... É muito rasteiro, fica muito raso esse debate. Quando coloca-se dessa forma, entendeu? E eu fazia acompanhamento de pesquisa. Raso é o primeiro lugar, não está nas ruas, Edivaldo. Só para corrigir uma coisa aqui... Você acha que o Lula não ia querer as ruas se estivessem primeiro? Os âmbitos
da boa educação, assim, primeiro, respeitosamente, não quero entrar numa questão técnica, mas o que a lei diz, ele diz para o Lula, ela diz para todo mundo, para qualquer pessoa, para mim, para você, para aquelas pessoas que são amigos da gente e para os inimigos da gente também. Ninguém é considerado culpado até o trânsito de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, que não cabe mais recurso. Mas não prende ninguém. Eu não sei qual é a graça, eu estou falando uma coisa séria. Porque o senhor se veja não bem. prender em segunda instância, vai prender quem, cara? Então é o seguinte, ponto, primeiro é isso. Então não existe presunção de culpa. A Constituição diz isso, leis internacionais dizem isso, que o que existe é presunção de inocência. Porque não pode alguém baseado em outros fatos, não, indícios, prova e materialidade, só na presunção condenada. E outra coisa, o Lula não foi condenado a devolver nada, francês. O Lula não foi condenado a devolver nada. Quem foi condenado a devolver algum valor foram outras pessoas. O Lula não foi condenado a devolver nenhum valor. Só para corrigir essa questão. Ok.